Minha amiga e meu amigo, tem coisas que acontecem que é difícil a gente acreditar. E uma vez acontecendo, é difícil tratar com seriedade aquelas pessoas que criaram esse fato. Vamos lá. A Polícia Federal, com o seu gabinete de criatividade, segundo ela, está investigando Bolsonaro num suposto esquema de golpe de Estado. Pois bem, e essa mesma Polícia Federal, também conhecida como Polícia Alexandrina, por receber ordens do ministro Alexandre de Moraes, alega que, durante as investigações, descobriu que Bolsonaro não quis substituir um comandante do Exército. Ou seja, ele não queria botar no lugar um comandante que seria a favor do golpe. Ele se recusou, não aceitando as recomendações de militares ao seu redor. Vem cá, se Bolsonaro estava com a pretensão de dar um golpe de Estado, era natural que ele colocasse no lugar, na condição de comandante, alguém que fosse simpático ao golpe. Mas, no entanto, a própria Polícia Federal diz que Bolsonaro permaneceu com um alto oficial no comando no comando do Exército que era contra o golpe. Eu não entendo. É difícil para mim entender. Quando o natural e o correto seria ele botar alguém que fosse da mesma linha de pensamento que ele, ou seja, golpista. Senhoras e senhores, é uma atrapalhada muito grande por parte da Polícia Federal. Quando eu falo Polícia Federal, na verdade, é o gabinete de criatividade da Polícia Federal que trabalha para Alexandre de Moraes para criar invencionices de acordo a agradar o seu mestre. Não é a Polícia Federal como um todo. Fato é que está na cara que Bolsonaro não praticou nenhum golpe. Tem um detalhe interessante, senhoras e senhores. Fala-se que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Fala-se que Bolsonaro estava tramando dar um cabo na vida do Alckmin, do Alexandre de Moraes, do Lula. Balela. Balela. Quando Bolsonaro era o presidente, era o comandante-chefe das Forças Armadas, tinha o poder da caneta, não falou em golpe, porque daria no final de mandato e após ele. E tem um detalhe que poucos falam. Quando Bolsonaro perdeu a eleição, logo às vésperas da posse de Lula, o Lula indicou nomes de oficiais para que Bolsonaro os nomeasse. E Bolsonaro, atendendo à solicitação de Lula, nomeou os oficiais que ele queria para o alto comando. Não faz sentido, senhoras e senhores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bolsonaro tinha tudo para dar um golpe. No dia 7 de setembro de 2022. Aquela mega manifestação jamais vista em que os patriotas ocuparam as ruas de todo o Brasil, dando a Bolsonaro plenos poderes para decidir por um choque de ordem no país. Mas o que Bolsonaro preferiu? E olha que ele tinha plenos poderes. Tinha as Forças Armadas, estava no exercício do mandato e tinha apoio popular. E os inimigos estavam tudo com o rabo entre as pernas e acuado. Bolsonaro, num ponto alto da sua bondade, que é um camarada extremamente humano, legalista, talvez o erro dele foi ser extremamente legalista com adversários sacanas, ilegais e covardes. Pois bem, nesta data, nas manifestações do dia 7 de setembro, o dia da independência, em 2022, ali, se Bolsonaro quisesse, teria dado um golpe, destituído alguns poderes, e com certeza ninguém ia falar um ar. Mas Bolsonaro, democrático como é, legalista como é,
humano como é, um coração do tamanho de um bonde como ele tem, resolveu chamar Michel Temer para fazer a ponte com os demais poderes. Ou seja, ele estendeu a mão para os demais poderes. Como quem diz, está vendo? Ó, se eu quisesse fazer, eu faria isso, mas eu não quero. Eu quero seguir o caminho da legalidade. Eu quero seguir as regras da Constituição. Vamos dar uma chance para o Brasil. Vamos celebrar a paz. Vamos fazer com que cada um atue dentro do seu campo de atuação, respeitando a Constituição. Olha só, senhoras e senhores. Quem faria o que Bolsonaro fez? Ali ele poderia dar um golpe. Mas não deu. Mas não deu. Por que ia dar já em final de mandato? Por que ia dar em final de mandato? Sendo que ele aceitou uma transição pacífica e colocou todo o seu governo para ajudar o comandante da transição, que era o vice Geraldo Alckmin. E, inclusive, ele falou para o Geraldo Alckmin: não deixe o nosso Brasil cair nas mãos do comunismo. Em uma entrevista coletiva, ele falou para o seu ministro Ciro Nogueira e o som foi captado na voz dele, embora ele tentou abafar. Sabe o que ele falou para Ciro Nogueira? Eles vão sentir saudade da gente. Ou seja, aquela altura, ele já estava conformado com os resultados, sabia que, infelizmente, Lula iria assumir. Então essa coisa de não aceitar resultado não faz sentido. Não faz. Ele teve inúmeras oportunidades não de dar um golpe de Estado. Não, eu vou até refazer a palavra aqui. Não um golpe de Estado, mas recorrer a alguns mecanismos que a própria Constituição reza, como estado de sítio e outros mais. Não é um golpe de Estado. Vou refazer a fala, corrigir a minha fala. Então, senhoras e senhores, o que estão fazendo com Bolsonaro é uma covardia. De acordo com o assunto que me ensejou a fazer esse vídeo, que foi o fato da Polícia Federal falar que ele não aceitou um general golpista, a própria federal já se contradiz e acaba inocentando Bolsonaro. Ou seja, ele é um golpista que não quer golpe. Toda essa perseguição e encheção de saco do sistema, sabe o que significa? Desespero, medo, perda de poder. Um segmento que já sabe que está derrotado, mas estão dando os seus últimos gritos. O medo dessa gente é a volta inevitável de Bolsonaro em 2022 como presidente. E a história se repete. Aconteceu nos Estados Unidos com Trump e agora com Bolsonaro em 2026. Tudo certinho, o mesmo ritual, as mesmas acusações, a mesma encheção de saco, o mesmo resultado. Trump lá, Bolsonaro cá. Aliás, Bolsonaro, sabe qual é o grande erro de Bolsonaro? É ser um camarada muito bom, muito humano. Eu já tive a oportunidade de conversar com Bolsonaro por mais de uma vez. É um camarada amável, só fala em coisas legais. O tempo todo é Brasil. O tempo todo é os brasileiros. Ele não fala nele, ele fala do Brasil, fala dos brasileiros. E fala como alguém que acredita naquilo que fala e defende. Tem coerência. É por isso que ele tem o meu respeito e a minha defesa ardente, contínua e incondicional. Esse é o pecado desse camarada. Tem um coração do tamanho do mundo, ao ponto de perdoar aqueles que o faz mal. Agride sem ser agredido. É caluniado sem caluniar. É atacado sem atacar. Esse é o homem certo para comandar o nosso país. É um exemplo de ser humano, um exemplo de líder. E isso incomoda muito o sistema.
Mas o sistema sabe que eles já perderam. Estão dando o último grito, e grito de desespero, tropeçando na própria sombra e caindo num próprio orgulho. Nenhuma tirania é para sempre. Cedo ou tarde, ela cai. E essa que vem escravizando o Brasil há décadas e décadas, começou a cair e vai ter a sua queda final e cabal muito em breve. E o nosso libertador? Jair Messias Bolsonaro, em nome de Deus.